presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados
Graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que perdido e me encontrou, agora posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou, agora posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele
Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria muito grande podemos estarmos juntos novamente. Eu oro, creio que você e a sua família estejam bem, protegidos pelo nosso Deus, porque Ele tem nos abençoado. Ele conhece a nossa caminhada e Ele está conosco. Ele é o Deus de toda a proteção, de toda a provisão. Semana passada, nós começamos uma jornada aprendendo com a igreja primitiva, passado, presente e futuro. Começamos a falar sobre qual era o estilo da igreja primitiva, falamos da grande comissão, do imperativo de Jesus, das declarações que nós encontramos nos outros evangelhos, além de Mateus, falando da mesma ordem de Jesus. E como essa ordem começou a ser cumprida pelos seus discípulos e pela igreja que nasceu em Atos 2. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro princípio da igreja multiplicadora. Lembrando que a igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos para o crescimento da igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Essa definição dessa visão enfatiza a intencionalidade, os 5 princípios bíblicos e a grande comissão. E a grande comissão é o desafio que nós começamos a falar, a pensar e trazer para o contexto hoje do que é ser uma igreja multiplicadora. E o primeiro princípio dos 5, nós temos a oração, primeiro princípio, temos a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, a formação de líderes e compaixão e graça. Mas o primeiro princípio, que é claro e evidente, aquele que norteia, não é o mais importante, mas é o que norteia os demais princípios, é o da oração. A Bíblia ela está repleta de orações, de orientações, de que devemos orar constantemente, orar sem cessar. Os maiores personagens bíblicos, homens e mulheres, foram pessoas de oração. Jesus tinha uma vida de intensa oração. Ele é o nosso maior exemplo. Inclusive, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Ele, mesmo sendo Deus, entendia que precisava dedicar uma parte importante do seu dia para buscar a Deus e ter intimidade com o Pai. A oração, ela é essencial na vida cristã. A igreja de Atos entendeu e escolheu ter como estilo de vida a oração. E aí, como tema de hoje, qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu estilo de vida? E eu falo espiritualmente, não falo o seu estilo de vida social, econômico, qual o seu padrão de vida, mas qual é o seu estilo de vida espiritualmente. A igreja primitiva iniciou a sua caminhada, a sua jornada, tendo a oração como o seu estilo de vida. E os resultados foram extraordinários, porque sem oração nada acontece. Em se tratando de plantação de igrejas, de multiplicação de discípulos, de formação de líderes, se nós não orarmos, se nós não dedicarmos um tempo precioso, não priorizarmos a vida de oração, nada vai acontecer. Por isso, a igreja multiplicadora apresenta o princípio da oração dando 2 objetivos principais. Primeiro, demonstrar que a oração ela é essencial para que tudo
aconteça multiplicação de discípulos, formação de líderes e plantação de igrejas. E segundo, é fornecer também os meios para que a igreja local seja uma igreja multiplicadora através da oração. Uma igreja multiplicadora é uma igreja em avivamento. E só é possível haver um avivamento bíblico através da oração. Mas antes de nós começarmos a falar dos fundamentos da oração, uma definição bem simples. O que é oração? Oração é conversar com Deus. Oração é um diálogo entre você e Deus. É um diálogo que eu faço com Deus. Não é um monólogo. Você não fala sozinho, nem Deus fala sozinho. É uma comunicação, há um relacionamento. E ter e manter uma vida de oração nos proporciona um relacionamento de intimidade e comunhão com Deus. Nós podemos atingir a plenitude do relacionamento entre o homem e Deus, e isso só é possível através da oração. Gregory Friesel, um autor que escreve sobre a oração, ele diz o seguinte: se a sua vida de oração é inconsistente e fraca, assim será o seu relacionamento com Deus. Se a sua vida de oração é inconsistente e fraca, assim também será o seu relacionamento com Deus. Mas eu gostaria de compartilhar alguns fundamentos da oração, trazendo aqui fundamentos que estão presentes no livro A Igreja Multiplicadora, 5 princípios para o crescimento da igreja, do pastor Fernando Brandão. E são 6 fundamentos. O primeiro é o reconhecimento. Qual é o fundamento importante para você que deseja ter uma vida, um estilo de vida de oração? Primeiro, o reconhecimento. Nós precisamos reconhecer quem Deus é e quem nós somos. E quem nós somos? Pecadores, carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Mas o segundo fundamento, a intimidade. Quando eu oro e tenho uma vida de oração perseverante, eu busco conhecer Deus através da oração. E quanto mais eu conheço Deus através da oração e através da sua palavra, mais eu entendo o quão importante e bom é fazer a sua vontade. Então, a intimidade é um fundamento importante na oração. Quando nós estamos orando, nós estamos expressando também a nossa devoção e a nossa reverência para com Deus. Mas um outro fundamento, a santidade. A santidade, ela nos faz entender que o arrependimento faz parte da oração. A oração, você não só pede, você não só intercede, você não só agradece, mas você também confessa. E você confessa os seus pecados, não de maneira genérica. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, você nomeia, você especifica os seus pecados. Então, o arrependimento, ele faz parte da oração. É pedir, como o salmista Davi fez no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração. Mas um outro fundamento, a humildade. Orar a Deus é, antes de tudo, nos prostrarmos diante dele em submissão e reverência. A oração precisa ser um gesto de devoção, de submissão e de humildade diante de um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso que ouve, atende e responde à nossa oração. Então, a humildade também é parte importante da nossa vida de oração. Mas um outro importante fundamento é a fé. Uma palavra pequena, mas que traz um grande desafio. Charles Spurgeon,
o príncipe dos pregadores vai dizer: pouca fé bastará para levar o homem até o céu, mas uma grande fé o trará até nós. Pouca fé bastará para nos levarmos ao céu, mas uma grande fé o trará até nós. Precisamos orar com fé, sem duvidar. E por último, submissão à vontade de Deus. Deus é soberano sobre os nossos desejos e vontades. Nós não oramos para Deus fazer a nossa vontade. Nós oramos, mesmo tendo uma vontade, nos submetendo à vontade de Deus. Jesus nos ensina de uma maneira muito clara em Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, o Filho de Deus, ora dessa maneira: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, submissão à vontade de Deus. Não podemos dar ordens a Deus em oração, nem fora da oração. Nós devemos orar com reconhecimento de quem Deus é, quem nós somos, buscando intimidade, entendendo que somos pecadores e precisamos nos arrepender, ter uma vida de santidade. Precisamos orar com humildade, com fé e em submissão à vontade de Deus. Irmãos, a oração na igreja neotestamentária não era somente uma oração feita nos momentos de crise, não era uma oração casual no dia a dia. Eles tinham a oração como seu estilo de vida. Nós percebemos os discípulos, antes do nascimento da igreja, o primeiro ato que eles tiveram em Atos 1,14 foi: e unidos, todos se dedicavam à oração. Primeira atitude, a primeira ação dos discípulos após a ascensão de Jesus foram se reunir e se dedicar à oração. Ou seja, eles estavam ali no propósito de orar a Deus, porque eles sabiam que haviam recebido um grande desafio, uma grande missão, e não haveria qualquer possibilidade daquela missão ser cumprida se eles não se dedicassem à oração. Mas no versículo 24 também, de Atos 1, diz assim: orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Ou seja, na votação, na escolha do substituto de Judas, foram apresentados dois candidatos, José, chamado Barsabás, e Justo, também conhecido como Matias. E eles oraram a Deus para que Deus mostrasse a eles qual dos dois deveria ser o escolhido. Nós vemos também em Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João indo para o templo na hora da oração. Eles iam para o templo na hora da oração, após a descida, o cumprimento da promessa de Pentecostes. A igreja estava reunida e perseverava em oração. E um outro texto que me chama muito a atenção é quando a igreja está unida em oração, Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, o versículo 24 diz assim: ao ouvirem isto, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, a igreja se une
né? Pedro e João já haviam sido presos, haviam sido soltos, foram levados perante o Sinédrio, receberam a ordem de não pregarem mais em nome de Jesus, e aqui a igreja se reúne porque eles entendiam que o mais importante era obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aqui novamente no versículo 29 de Atos 4, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Eles haviam sido presos, ameaçados, e eles estavam orando a Deus para que lhes dessem coragem para pregar a palavra. Versículo 30 diz: enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A oração fez com que o lugar em que eles estavam tremesse. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, cheios da unção do Espírito Santo, e gerou uma ação de coragem e ousadia para anunciar e pregar a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, é obra do Senhor, e isso é fruto de oração. Quando eu oro, quando a minha família ora, quando a igreja ora, algo extraordinário acontece, porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Mas qual a importância da oração no contexto da igreja primitiva, no contexto da igreja hoje, no contexto da igreja multiplicadora? Não é exagero nós falarmos que a oração é o fator determinante para a multiplicação de discípulos e igrejas. Não é exagero, é uma realidade. Somente através da oração, do enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas, é que essa multiplicação pode acontecer. Assim foi na igreja primitiva e assim ainda continua sendo possível somente através da oração. Nós só poderemos experimentar um verdadeiro avivamento, um avivamento bíblico, somente através da oração. A igreja primitiva, a igreja multiplicadora, é uma igreja em avivamento. É uma igreja que ora. Não é uma igreja que somente fala de oração, que somente prega sobre oração, mas é uma igreja que tem uma vida, um estilo de vida de oração. E nós precisamos muito orar sem cessar, sem desistir, perseverar sempre, porque dessa forma nós receberemos a capacitação do alto, a motivação, a ousadia e a orientação. Esse texto aqui é muito claro no resultado que a oração produz na nossa vida e na vida da igreja. Em Atos 2, 42, nós lemos assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. A mensagem que a igreja pregava era uma mensagem cristocêntrica. Eles tinham compromisso com a doutrina, com a palavra. Eles viviam em comunhão, no partir do pão e nas orações. Entre eles havia temor, todos estavam unidos, tinham tudo em comum, perseveravam de comum acordo todos os dias. E qual era o resultado disso tudo, irmãos? Versículo 47, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Deus acrescentando pessoas à igreja, não membros, acrescentando discípulos, porque as igrejas foram plantadas à medida que as pessoas se convertiam. Os discípulos eram formados e multiplicados, e os líderes, as igrejas plantadas, à medida que Deus acrescentava pessoas. Era Deus
Era o poder de Deus, era o Espírito Santo de Deus, era a palavra de Deus, tudo era Deus. E nada sem Deus seria possível, como não é possível hoje. Precisamos orar, irmãos, para nós experimentarmos, de fato, essa plenitude do Espírito Santo que a igreja primitiva vivia, sentia, vibrava, agia, dependia. Precisamos experimentar para que o nosso testemunho seja poderoso, frutífero, como nos dias do Antigo Testamento, também será nos dias de hoje. Não há diferença alguma, os princípios são os mesmos. Mas qual a relevância da oração para a obra missionária? Primeiro, a oração, ela é essencial na evangelização. Antes de lançar a semente no solo, nós precisamos regar o solo. E só há uma maneira de você regar o solo, espiritualmente falando, é através da oração. A oração prepara o solo. A oração, ela vai arando o solo, para quando a semente for lançada, ela possa germinar, crescer e frutificar para a glória de Deus. Precisamos estar dispostos a pagar o preço de orar pelos perdidos e investir tempo nisso. O Espírito Santo agirá no convencimento dos pecadores e na instrumentalidade da palavra de Deus, mas nós precisamos orar crendo que Deus tem poder. Nós não temos poder, mas Deus tem poder, o Espírito Santo tem poder, a palavra tem poder, Jesus tem poder. Segundo, Deus liberta os cativos em resposta à oração do seu povo. 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. E como que essas pessoas vão ser libertas da cegueira espiritual? Quando eu e você nos colocarmos em intercessão, confiante, perseverante, para que essas pessoas sejam libertas e sejam salvas no nome de Jesus. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. O profeta Isaías vai nos dizer: o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. O mundo está numa escuridão, mas a igreja é o farol que vai iluminar os que estão na escuridão. Eu e você somos luz, sal, e o mundo precisa ser salgado, o mundo precisa ver a luz. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos intimidar com as trevas, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. Mas uma outra relevância da oração na obra missionária: todos nós podemos participar da obra missionária por meio da oração. Paulo escreve à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 18 e 19, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. A nossa oração, ela tem poder e nos faz participar da obra missionária. Mas uma outra relevância: obreiros são enviados para o campo, para os campos como fruto de oração. Lá em Mateus, melhor, em Lucas 10 também, 10 versículo 2, vai dizer: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, orai ao Senhor da seara para que Ele envie
os trabalhadores. A oração, obreiros são enviados como frutos de oração, resposta de oração. Temos uma falta muito grande, irmãos, de obreiros no mundo, no Brasil, em vários lugares. E nós podemos ser canal de Deus para pedir a Deus para que Ele escolha e envie os seus trabalhadores para trabalhar na sua seara. E uma última relevância está em Efésios 6, versículo 10, 12 e 18. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. 12. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não mais agora na minha... Pastor deu uma... Estava lendo o texto errado, irmãos, perdoe. Efésios 6, 10, 12 e 18. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é a arma mais poderosa na batalha espiritual. A oração é a arma mais poderosa na batalha espiritual. Eu queria concluir com você 3 coisas para nós refletirmos, pensarmos e agir. Primeiro, como você definiria a agenda de oração da igreja primitiva? Era uma agenda intensa? Era uma agenda alternada? Eles oravam tempo em tempo? Como era? Agora compare, e eu também sou parte desse desafio, dessa pergunta, como nós podemos comparar a agenda de oração da igreja primitiva com a nossa agenda de oração? Quanto tempo a oração ocupa na minha e na sua vida? Normalmente nós justificamos não orar por falta de tempo. Mas nós não oramos como deveríamos e poderíamos orar, não é por falta de tempo nem por falta de fé. É por falta de prioridade. A oração precisa ter prioridade na nossa vida cristã. Mais uma outra pergunta: quais são os empecilhos que eu e você precisamos vencer para ter uma vida poderosa de oração? Querido, querida, tem que ser uma vida poderosa de oração, não pode ser uma vida meia boca não, morna, nem quente, nem fria, tem que ser uma vida poderosa de oração. Nós precisamos desfrutar de todas as ferramentas que a oração nos oferece e que Deus quer que a gente use. Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente o busque, fale com Ele, converse com Ele. Mais uma última pergunta, e eu diria um último desafio. Como você deseja se comprometer hoje e passar a ter uma vida de oração? Eu preciso ter uma vida mais intensa, mais poderosa de oração. Todos nós precisamos. A oração precisa ter prioridade na nossa vida. Não há mais tempo para a gente se desculpar para não orar. Precisamos encontrar motivos para orar e orar e orar mais. Assim como o autor falou que se a nossa vida de oração ela é inconstante, é toda embaraçosa, assim também
Se a nossa vida de oração ela é fraca, inconsistente, assim também será o nosso relacionamento com Deus. Então não poderia ser diferente. Eu queria terminar essa noite orando com você e por você. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é poderosa, porque ela é viva e eficaz, e ela impacta a nossa vida, ela abre os nossos olhos, ela nos incomoda para que a gente saia da zona de conforto. E nessa noite o Senhor nos desafiou, o Senhor nos convidou para mais perto de Ti. E a maneira de nós estarmos mais perto de Ti é tendo uma vida de íntima oração, um estilo de vida de oração, um estilo de vida que busca o Senhor, a intimidade, o relacionamento, o conhecimento do Senhor, aproveitando os momentos que nós podemos, ó Pai, buscar sim a Tua face. Pai, abençoa a minha vida, abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nessa noite, aqueles, ó Pai, que estão orando, aqueles que estão precisando de oração. Paizinho querido, visita a cada um. Eu não conheço a necessidade que cada um tem nessa noite, mas o Senhor conhece. O Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que ouve e responde orações e que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, contempla o pedido de cada um nessa noite. Mas também, assim como pedimos, também queremos ser pessoas que se colocam para interceder e orar por outras pessoas que também precisam de oração. Nos faça, Deus, a ter uma vida melhor de oração, uma vida poderosa de oração. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nessa semana, e que o Senhor nos conduza, Deus, na Tua total dependência. Que nada viemos fazer sem a Tua direção, sem a Tua aprovação, se antes perguntarmos ao Senhor se realmente é a Tua vontade. Oramos e Te agradecemos e pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Eu já convido você para continuarmos juntos na próxima quarta-feira. Amém?